sou Luiz Pires, atuo aqui na área de sustentabilidade da Ambima. Então, acho que é um prazer receber, né? Hoje já estou olhando aqui mais de 240 pessoas conectadas, né? Isso mostra, acho que um pouco da relevância, né, do tema dentro da agenda atual. Queria começar agradecendo a participação, né, de todos vocês, né, dos parceiros, dos palestrantes, né, de todas as organizações que de alguma forma estão envolvidas com a jornada rumo à COP30. Queria trazer um contexto breve, né, iniciando por que a gente está aqui hoje, e do que a gente está falando. Bom, essa é uma iniciativa, né, que está sendo realizada numa parceria entre Ambima, CNSEG e Febraban. Esse é um momento, acho que, bastante singular e especial para o mercado financeiro, segurador e de capitais aqui no Brasil, né? As organizações, elas entenderam, né, que faria muito mais sentido se a gente buscasse um conhecimento, na construção de conhecimento coletivo. Então, a gente, de alguma forma, tem conversado já há algum tempo para o desenvolvimento, né, da jornada rumo à COP30, olhando não só para a COP30, mas também para o evento, né, do PRI, o PRI in Person, que acontece na semana anterior à COP. Acho que são dois grandes momentos para a agenda de finanças sustentáveis no Brasil. E a gente se junta a uma série de outras organizações de muita relevância, né, e que tem nos apoiado a desenvolver a melhor, né, jornada que a gente conseguiria pensar. Então, queria destacar aqui a participação da UNEP-FI, do GFANS, do PRI, do Pacto Global, da MEC, a BVCAP e da B3, né, com entidades apoiadoras que estão nos ajudando a construir, a preparar, né, todo esse caminho ao longo, né, desses próximos meses. Serão vários encontros. Então, acho que em nome da Ambima eu gostaria de recepcionar, né, todos e todas, falar que é um prazer para a gente, né, hospedar esse tipo de conversa em parceria com parceiros, né, tão relevantes. Eu queria chamar aqui a Cláudia Prats, né, da CNSEG, para fazer suas palavras iniciais e trazer um pouquinho da perspectiva da CNSEG para essa conversa. Cláudia, por favor. Bom, bom dia a todos. Eu não vou me alongar, acho que o Luiz já fez uma boa apresentação do principal objetivo dessa jornada. Eu acho que é a iniciativa conjunta, como ele mencionou, e para capacitação do setor financeiro, de mercado de capitais e segurador, em preparação para a COP30 e mais do que isso, né? Para o nosso novo contexto de consequências das mudanças climáticas, que fala muito de risco e seguro e fala muito com os setores que a gente mencionou. Então, eu queria dar boas-vindas a todos e que a gente tenha uma jornada de aprendizado e que vá além da COP30, né? Eu acho que é uma preparação que vai ser importante para balizar conhecimento, para equalizar conhecimento com casos práticos. Eu acho que isso também é super importante. Então, gostaria de agradecer e agradecer também que eu estou aqui representando o setor de seguros. Muito obrigada. E vamos aí passar a palavra agora para a Febraban. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Luiz, pela introdução. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Cíntia, gerente de sustentabilidade na Febraban. Então, só para reforçar o que meus colegas já trouxeram, né? Essa jornada rumo à COP é para que a gente consiga apoiar os nossos associados com essas capacitações, porque a ideia aqui é que a gente traga os profissionais de diversas áreas, não só de sustentabilidade, para que essas capacitações ajudem nas tomadas de decisões, na definição de novos projetos e tudo o que a gente precisa desenvolver para que essa mobilização de recursos, essa mobilização de capital consiga ser de fato realizada e que essa jornada finaliza ali na COP com as capacitações, mas a gente vai ter muito trabalho ainda pela frente. Então, essa mensagem central aqui para dar início na nossa jornada. Pessoal, um bom dia e um bom treinamento, capacitação a todos. Cláudia, Cíntia, obrigado pelas palavras iniciais. Então, eu queria chamar, acho que nesse espírito, né, de colaboração, de construção coletiva, né, de uma rede, né, de trabalho que se soma, né, para gerar impacto positivo aí para toda a sociedade, principalmente aqui para o mercado financeiro de capitais e segurador. No que tange a gente finanças sustentáveis, eu queria convidar, né, para assumir aqui o microfone, o Fábio Almeida, que representa o PRI, né, os Princípios para o Investimento Responsável, uma iniciativa bastante relevante, que já há muitos anos tem se posicionado, né, como um espaço de construção de conhecimento, né, de muita qualidade e de muita seriedade aqui, não só no contexto brasileiro, como no contexto internacional. Ele vai compartilhar um pouco da experiência do PRI, né, no apoio a investidores, trazendo um foco aqui especial na materialidade. Fábio, mais uma vez, obrigado pela generosidade de compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E o microfone é teu aqui, meu caro.
Obrigado, Luiz. Bom dia a todos e todas. Vou compartilhar aqui vou compartilhar minha tela por aqui, certo, Amanda? Beleza. Perfeito, Fábio. Perfeito, Fábio. Deixa eu... Vocês estão vendo a tela da apresentação do PRI em modo apresentação? Não, Fábio, agora a gente está vendo a sua tela a tela do Roteiro? apresentador, aquela que fica a tela do lado esquerdo, um quadradinho do lado direito Tá mostrando o bom. próximo slide. Deixa eu ver. Então, peraí. Vou tentar novamente. Vamos ver se agora vai. Aí. Acho que agora foi, certo? Perfeito, meu caro. Está no slide Legal, inicial aqui. obrigado. Obrigado, vamos lá então. Então, novamente, bom dia a todos e todas. Sou Fábio Almeida, obrigado, Luiz, por já ter me apresentado. Eu sou responsável por novos mercados e soluções de negócio no PRI, focado no Brasil e América Latina. Eu estou no PRI desde janeiro. Eu vim para o PRI muito para contribuir com a nossa atuação nesse ano do Brasil. É um ano super estratégico para nós, né? O Luiz já mencionou o PR in Person, que é nosso evento global, anual, além, obviamente, da COP30, que é o que inspira essa jornada que a Ambima, junto com a CNSEG, tem proposto para nós. Eu sou paulistano, graduado em administração pela USP, com mestrado em desenvolvimento sustentável. E para dar um contexto, antes de me juntar ao PRI, eu fui responsável pela área de investimentos responsáveis de um family office chamado Antus, que fica em Amsterdã, na Holanda, que é onde eu morei nos últimos 5 anos, antes de vir ao Brasil em janeiro. Então, depois dessa breve apresentação pessoal, talvez seja importante apresentar um pouquinho também do PRI. Acho que muitos de vocês já conhecem, mas para aqueles que não conhecerem, eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha. O PRI é uma iniciativa fundada pela ONU em 2006, em parceria com diversos investidores institucionais. Os investidores brasileiros estiveram presentes nessa fundação, representados pela Previ, que também foi nossa primeira signatária na América Latina. E essa foto que vocês veem aí na tela é do dia do lançamento, né? Vocês veem aí o Kofi Annan, né, secretário-geral da ONU, no meio, que foi um grande entusiasta da criação do PRI. E o PRI surge com 3 propósitos bem claros, né? O primeiro deles, de compreender as implicações dos fatores ESG nos investimentos. O segundo, de promover a adoção de critérios ESG por investidores na tomada de decisão dos investimentos. E o terceiro, de apoiar uma ampla rede de signatários na incorporação desses fatores. Então, esses foram os propósitos da criação do PRI, que seguem válidos até hoje. Passando para o slide seguinte, vocês veem aqui, para ter uma ideia do tamanho do PRI, atualmente nós temos mais de 5.300 signatários globalmente, sendo cerca de 130, um pouquinho mais no Brasil, e 250, um pouquinho mais na América Latina como um todo. Esses signatários do PRI a nível global hoje detêm cerca de 128 trilhões de dólares em ativos sob gestão. E aí, como eu falei no cantinho da tela, vocês podem ver o flyer aí do nosso evento global, né, que ocorre todos os anos e que esse ano vai acontecer no Brasil, entre 4 a 6 de novembro, em São Paulo. É o principal evento global focado em investimento responsável, né, unindo aí cerca de 1.500 a 2.000 participantes. E quem tiver interesse em saber mais, entrar em contato com a gente ou com a própria Ambima, né, que, dando aí um spoiler, também vai ter condições especiais para a participação dos seus membros. Passando para o slide seguinte, aqui eu mostro um pouquinho da agenda, tá, do que eu vou cobrir. Eu vou cobrir essas primeiras 4 partes, né, materialidade, introdução ao conceito de materialidade e de dupla materialidade, a questão dos relatórios e depois 2 sessões que trazem um pouquinho mais para a realidade do investidor, né, tanto focado no investidor e depois focado no portfólio de investimentos.
Então, começando, eu vou compartilhar um pouco da evolução do conceito de materialidade até que a gente chegasse a esse momento de crescente adoção da dupla materialidade, aí focando nas questões climáticas que são tema da nossa jornada. Aqui eu trago uma linha do tempo que ilustra um pouco dessa evolução, tá? Então, a primeira menção ao conceito de materialidade tem quase um século, né, quando a SEC, a CVM americana, publicou uma regra sobre divulgações enganosas e omissões materiais, né? E aí surge o conceito de materialidade, ou seja, a gente pode dizer que essa regra aí foi precursora tanto do conceito de materialidade quanto do conceito de greenwashing, né? Pela questão das divulgações enganosas que naquele momento não tinham foco ambiental ou social, mas que, enfim, ao longo do tempo vieram a ser incorporadas. Bastante tempo depois, em 76, a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu o que é um fato omitido material, né, que é basicamente aquele fato que representa uma probabilidade substancial de que um acionista razoável o considere importante ao decidir como votar. Ou seja, a SEC definiu esse conceito, embora ainda deixe aberto para a interpretação do que é um acionista razoável, criou-se uma certa jurisprudência em torno das questões materiais nos Estados Unidos. E aí, quando a gente já vai chegando aí nos anos 90, já tem a criação do GRI, né, do Global Reporting Initiative, em 1997, com os primeiros relatórios de sustentabilidade. Em 2006, quando esses relatórios passam a exigir ou requerer uma análise de materialidade. E aí a gente já entra nos períodos mais recentes, né? Quando em 2014 entra em outra fase, né? Da incorporação do conceito de materialidade com o lançamento pela União Europeia da sua diretiva de relato não financeiro, né? Que aí está abreviada como NFRD, que era, na verdade, 100% focada em materialidade financeira. Em 2019, essa mesma regulação é revista para incorporar o conceito de dupla materialidade. Quando essa NFRD é substituída pela CSRD, que é a nova diretiva de relatos de sustentabilidade da União Europeia, aí sim a dupla materialidade é pela primeira vez incluída como obrigação legal. Então, acho que esse talvez seja o grande marco da dupla materialidade a nível global, né? 2020, com o lançamento da CSRD, que passou a ser aplicada em 2023, apesar de alguns atrasos, enfim, ainda está em fase de implantação escalonada para as empresas europeias e empresas que operam também, que têm operações na Europa. Também vale destacar o lançamento do IFRS, né, as normas que definem como informações financeiras relativas à sustentabilidade devem ser reportadas, inclusive, né, sendo incluídas nos relatórios contábeis corporativos. E aí, particularmente, né, como o tema da nossa jornada é o clima, uma regra especificamente climática, que é a IFRS S2, que vocês vão ter a oportunidade, a Ambima também está liderando iniciativas para trazer um pouquinho mais, explicar mais da IFRS S1 e S2 também para os seus membros. Então, não vou me estender por aqui. Passando para o slide seguinte, a gente tem um resumo das principais diferenças entre materialidade financeira e dupla materialidade. Mais uma vez, reforçando essa ideia de que a dupla materialidade expande o conceito de materialidade, ou seja, enquanto a materialidade financeira se limita a como os fatores ESG afetam o resultado financeiro de uma empresa, a dupla materialidade adiciona a perspectiva do impacto que a própria empresa causa na sociedade e no meio ambiente. Então, naturalmente, a dupla materialidade vai ser mais relevante para outros stakeholders impactados pela empresa, como comunidades, organizações de defesa do meio ambiente, e também vai ser mais útil para mitigar riscos reputacionais, para se adequar a eventuais critérios ESG que venham a ser exigidos em outros mercados para exportação, por exemplo, enfim. Então, tem diversos usos que a gente vai expandir um pouquinho mais em torno da relevância da dupla materialidade. No próximo slide, vou mostrar rapidamente um resumo dos principais guias para a elaboração de relatórios de sustentabilidade que incluem o tema da dupla materialidade. Eu não vou me ater muito nisso, porque eu acho que também vão ter outras oportunidades de expandir isso pelas atividades que a Ambima está promovendo,
mas acho que é legal só entender onde a dupla materialidade se encontra dentro desses frameworks, né? Então, o principal disclosure de informações, né, padrão de divulgação de informações sobre clima hoje em dia é o TCFD, que tem o foco na materialidade financeira. Tá? Assim como o SASB, né, que a gente vê à direita, que é também muito interessante, porque define os temas materiais por setor, ou seja, deixa uma questão menos discricionária para os gestores corporativos, mas também tem o foco em materialidade financeira. Depois nós temos o GRI, né, e abaixo à esquerda, que embora tenha mais foco na materialidade de impacto, entende que a compreensão do impacto pode revelar aspectos de materialidade financeira também, que eu particularmente concordo muito, né? Acho muito difícil que essas coisas sejam completamente isoladas. E, por fim, a CSRD da União Europeia, que eu já mencionei, que tem a dupla materialidade como abordagem obrigatória. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre como a dupla materialidade está relacionada à questão climática e principalmente sob a perspectiva do investidor. Então, eu escolhi 4 fatores que, na minha opinião, demonstram o impacto que a dupla materialidade pode ter para todos vocês que estão com a gente no seu dia a dia. O primeiro deles é a pressão regulatória. E, mais uma vez, eu vou usar o exemplo da União Europeia, principalmente porque eu acredito que esse exemplo evidencia o movimento de como as exigências complementares para os diferentes agentes econômicos criam uma cadeia de responsabilidades e reporte, né? E aí eu vou usar, por exemplo, vou usar um exemplo de uma questão climática, né? Então, a gente imagina uma empresa de infraestrutura que investe em usinas solares fotovoltaicas. Essa atividade é uma das atividades listadas na taxonomia climática europeia, entre as atividades que contribuem com a mitigação das mudanças climáticas, ou seja, uma regulação que define o que é uma atividade que contribui com a mitigação das mudanças climáticas. Isso é super relevante, porque embora para a energia solar pareça óbvio, é fundamental ter essa regulação que defina as atividades a partir de parâmetros de contribuição qualitativos, quantitativos, enfim, e aí o reporte passa a ser unificado e mais fidedigno das questões de contribuição com os temas de sustentabilidade. A boa notícia é que no Brasil também a gente está muito próximo de ter uma taxonomia para chamar de nossa, né? Um importante projeto que o Ministério da Fazenda está desenvolvendo em parceria com a UNEP-FI, que também vai ter participação nessa jornada mais adiante, e que inclusive já passou pelo processo de consulta pública e tomara que tenhamos logo mais a nossa própria taxonomia. Então, voltando ao slide, essa empresa, então, que faz várias outras coisas, mas tem esse investimento em usinas solares, fotovoltaicas, reporta essa contribuição detalhada de acordo com a diretiva CSRD. Então, ela incorpora quantos por cento da receita, CAPEX e OPEX estão alinhados com a taxonomia, quais são os riscos e oportunidades climáticas e por aí vai. Os gestores de investimento que investem nessa empresa e estão submetidos a outra regulação europeia, que é SFDR, pegam essas informações, consolidam essas informações junto aos demais investimentos do portfólio e reportam o alinhamento de cada fundo administrado com objetivos climáticos. E no último elo da cadeia, os investidores finais, que têm acesso a todas essas informações, garantido por outra regulação, que é a MiFID II. Essa última também é super interessante, porque obriga os gestores de investimentos a entender as preferências dos clientes em termos de sustentabilidade e apresentar produtos que alinhem essas preferências. Ou seja, além de atender às necessidades de liquidez, exposição a risco dos clientes, os gestores também precisam entender o valor que os clientes dão para a integração de critérios ESG no seu portfólio. Ou seja, me estendi um pouquinho mais, mas eu acho legal mostrar como, na prática, as questões de materialidade de impacto já são uma realidade regulatória que afetam os diferentes elos da cadeia de valor dos investimentos. Nesse slide próximo, eu deixo só uma descrição dessas regulações das quais eu falei, tá? Só para a gente depois compartilhar o material e estar completinho, mas não vou me ater às regulações específicas. E aí, passando ao próximo ponto, o segundo ponto que eu trago é a pressão de investidores institucionais que estão assumindo uma série de compromissos net zero a nível global e que buscam alinhamento de seus investimentos com esses compromissos. Muitas vezes esse alinhamento só é possível com acesso a informações da própria materialidade de impacto de suas investidas, né? Então, tem um ponto ainda mais importante que eu considero, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, são os riscos sistêmicos, que impactam particularmente investidores como fundos de pensão, seguradoras, fundos soberanos, que têm uma perspectiva inerente de investimentos de longo prazo e altos volumes de investimento.
falar um pouquinho disso mais adiante. Aqui tem alguns exemplos, tá, de compromissos assumidos por investidores institucionais que resultam nessa pressão sobre os gestores de investimentos. O terceiro ponto são os riscos reputacionais, que geram quase que uma corresponsabilização dos investidores pelos impactos climáticos causados pelas investidas. E aqui eu trago alguns dados que eu considerei interessantes, que demonstram a relevância desse ponto. Então, 73% dos investidores institucionais evitam investir em empresas com histórico de controvérsias ESG, né? O que reflete essa pressão de stakeholders e reguladores para que os investidores incorporem as questões climáticas. E alguns resultados na prática para as empresas que adotam essa abordagem de dupla materialidade, né? Dados mostram que elas incorrem em 15% menos riscos reputacionais e são percebidas como mais transparentes pelos investidores. Ou seja, muito, muito positivo também para uma perspectiva corporativa em relação à atratividade dos investidores. E aqui eu dou também alguns exemplos da pressão de stakeholders que os stakeholders exercem sobre os investidores com impacto direto na reputação. Ou seja, é muito difícil hoje em dia separar o impacto causado pelas investidas da opinião que a sociedade forma sobre o investidor dessas empresas, né? Por último, eu destaco a pressão da sociedade civil. Embora relacionado com o ponto anterior, a razão pela qual eu coloquei separado é porque a gente vê estratégias cada vez mais inovadoras e eficientes para pressionar os investidores em relação à ação climática. Essa tabela que eu trouxe nesse slide é de uma organização chamada Follow This. A Follow This é uma ONG holandesa que, em resumo, compra participações minoritárias nas principais petroleiras europeias e apresenta resoluções nas Assembleias Gerais anuais para serem votadas, sempre incluindo metas climáticas, planos de transição climáticos e por aí vai. Ao mesmo tempo, ao apresentar essas regulações, eles fazem um acompanhamento de como as principais gestoras de investimento que têm participação nessas empresas estão votando, se a favor ou contra essas resoluções, e tornam tudo isso público. Então, na tabela, a gente vê a evolução da postura dos 10 principais investidores holandeses em relação às resoluções climáticas apresentadas por essa organização ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos. Ou seja, está cada vez mais difícil escapar dessa pressão em relação a greenwashing e promessas vazias. As empresas têm cada vez mais dificuldade caso elas queiram adotar essa abordagem. Por último, para essa sessão dos investidores, eu incluí algumas tendências que eu vejo em relação ao mercado, que também deve dar impulso à estratégia de dupla materialidade ao longo do tempo. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para ter tempo de falar das questões de portfólio, mas, em resumo, a integração dos frameworks de reporte, né? Então, por exemplo, o ISSB, que publica o IFRS, agora incorporando a gestão do TCFD, né? São várias siglas, enfim, mas de forma... acho que o que importa aí é que há uma consolidação desses frameworks e uma valorização da dupla materialidade. Segundo, a expansão de regulação sobre divulgações climáticas para outros segmentos. No Brasil, por exemplo, a gente vê a Previc, né, dos fundos de pensão fechados, e a SUSEP, dos fundos de pensão abertas e seguradoras, já tendo normas nesse sentido. Terceiro, que é uma tendência global, são os esforços para combater o greenwashing. O quarto, a demanda ainda maior de investidores da sociedade por investimentos climáticos aliados a valores e padrões éticos. E, por último, e talvez o mais importante do ponto de vista do investidor, é a expansão do conceito de dever fiduciário, né? Principalmente considerando que riscos climáticos são considerados materiais na maior parte dos setores da economia. Então, eu acredito que essas tendências também vão impulsionar a questão de dupla materialidade focada em clima aí ao longo dos próximos anos. Para concluir a minha apresentação, a última sessão, vou passar rapidamente um ponto que eu também considero fundamental e que conecta diretamente com a dupla materialidade e a realidade dos investidores, né, que é o impacto climático no nível de portfólio de investimentos. Esse diagrama que eu trago nesse slide, ele traz algumas reflexões, né? A primeira delas é que os riscos climáticos, que geralmente são incluídos numa análise de materialidade financeira, dificilmente abarcam todos os riscos e oportunidades
que emergem quando você tem uma abordagem de dupla materialidade. Então, esse é o primeiro quadrinho pontilhado menor, né? Essa parte que é material financeiro e que muitas vezes não está incluída na questão da análise de materialidade puramente financeira. Além disso, é importante também pensar na acumulação de riscos e oportunidades, que podem não ser relevantes para uma empresa individual, mas que resultam numa alta exposição do investidor no nível de portfólio, né, quando se acumula esses riscos. E por último, e particularmente relevante para os investidores institucionais, que eu já tinha comentado antes, como esses investimentos aumentam o risco sistêmico, né, que resulta no impacto na economia e nos portfólios como um todo, aqueles riscos que a diversificação dificilmente vai mitigar. Né? Então, isso também, principalmente para investidores de alto volume, de longo prazo, é muito relevante. E as setas laterais também indicam uma outra questão da materialidade que eu acho relevante, que é que a materialidade pode ser dinâmica, ou seja, algo que não é material hoje para o portfólio pode ser material amanhã. Então, é fundamental que os investidores tenham acesso constante às informações de qualidade das empresas e incorporem essas análises nas decisões de investimento. Por questão do tempo, eu não vou entrar no detalhe aqui, eu só trago declarações de investidores sobre a importância da dupla materialidade. Eu só vou ler o da BNP, que é uma empresa, que é um investidor francês, um banco francês, porque eu acho que mostra essa questão do risco sistêmico. Então, eles dizem: é importante reconhecer que investidores amplamente diversificados utilizam as divulgações corporativas para diversos fins, inclusive para avaliar riscos sistêmicos de portfólio de toda a economia, e não apenas riscos ao valor empresarial. Sem uma exigência explícita para divulgar determinados impactos externos-chave, investidores, formuladores de políticas e as próprias empresas continuarão mal equipados para mitigar os riscos financeiros mais significativos que enfrentamos. Então, reflete bem essa questão de riscos não integrados na materialidade financeira que eu trouxe no slide anterior. Aqui um resumo também dessas questões que eu já trouxe para ficar como registro. E aqui, para encerrar, eu queria destacar que o PRI tem diversos recursos que apoiam os investidores na integração dos conceitos de dupla materialidade nas suas decisões de investimento. Por exemplo, a gente tem guias de como aplicar filtros e exclusões no nível de portfólio, que representa as questões identificadas como materiais financeiras e de impacto, e uma série de guias para investidores, voltados a investidores, sobre gestão de riscos, que incluem os riscos sistêmicos. Então, aqui eu deixo a mensagem que a gente considera fundamental, né, a consideração da dupla materialidade por gestores de investimentos, por todas as razões que a gente já apresentou, e eu resumo nesses 4 pontos. E agradecer. Então, primeiro agradecer a Ambima pelo convite, um agradecimento especial a Gláucia Terre e a Regiane Abreu, consultoras da Onda Sustentáveis, são especialistas no tema de dupla materialidade e que me ajudaram na elaboração desse conteúdo, na revisão do material. Também deixo os meus contatos disponíveis para todos e devolvo a palavra para o Luiz para que a gente possa passar aí para os casos práticos. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz, time da Ambima, fico à disposição por aqui. Fábio, obrigado por ter trazido um pouco do seu olhar, né, sobre a materialidade e a relevância dela para a agenda de investidores. Queria chamar agora a Andressa Souza, ela é de uma organização chamada Value Impacting. Ela vai contar um pouquinho de como eles estão trazendo isso para uma perspectiva, estão tirando da teoria e trazendo para a prática, né, André? Obrigado por compartilhar isso com a gente aqui. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Vou compartilhando a minha tela aqui enquanto eu falo. Eu sou sócia e diretora executiva aqui no Brasil da Value Impact. Vou liberando aqui ela no full screen. Bom, a gente trabalha na Value Impact com a mensuração de impactos, né, visando orientar a tomada de decisão e estruturar estratégias mais robustas, aí, tanto para os negócios, quanto, obviamente, com o objetivo de ampliar o impacto das organizações, usando uma metodologia bem informada, né? Bem brevemente sobre a Value Impact, para que tenham conhecimento, né? Somos uma consultoria internacional
a gente presta esse serviço, então, de avaliação de impacto para empresas e organizações, e também setor de investimento, seguradoras, resseguradoras, e o mundo financeiro. A gente transforma, então, os dados em avaliações, né, informações acionáveis que possam compreender tanto os impactos sociais, ambientais, de riscos, e também o valor que ter uma agenda de impacto gera para os negócios. A gente trabalha com uma ampla rede também de parceiros e especialistas em torno de desenvolvimento de inovações, e muito voltados a ações de sensibilização, awareness, estratégias de impacto, também processos de verificação e assurance de metodologias, né, de modelos de impacto. A gente trabalha com transferência de conhecimento, então um modelo sempre muito transparente e aberto, uma metodologia inovadora, mas de fácil uso e muito alinhada, né, aos padrões. O Fábio trouxe aqui diversos padrões de reporting de investidores que pedem essa transparência, essa coerência e a relevância na avaliação dos impactos e riscos. Então, essa metodologia, ela preenche muito bem essa necessidade do mercado. Oi. Está cortando? Eu acho que é um áudio vazando, a gente vai perfeito. fechar aqui. Desculpa. A gente trabalha também com um ecossistema de aprendizagem, né, tem desenvolvimento de bases de dados, publicações, templates, e já realizamos, né, a consultoria foi fundada em 2015, a gente já avaliou diversos projetos, vou entrar um pouquinho. Esse aqui é para ter, né, do mundo aqui de clientes, né, alguns dos clientes com quem a gente trabalha, também no setor de finanças, seguradoras, a gente tem alguns nomes aqui, também algumas, né, empresas privadas, organizações, e investidores sociais, investidores de impacto. Essas são algumas organizações também avaliadas por investidores de impacto que querem fazer um processo de diligência prévia antes de realizar seus investimentos, ou mesmo entender como ampliar o impacto da sua carteira de investimento social ou dos seus investimentos tradicionais, né? Muitas vezes, não raro, a gente tem visto parceiros, clientes nossos entendendo que via o core business é que se gera um maior impacto. Então, a gente tem trabalhado com esse olhar de impacto em ambas as linhas. Esse é algum exemplo não vou entrar também, mas é para mostrar que a gente tem diversas publicações, né? A gente é produtor de conhecimento, então, como, né, o primeiro método aqui para a gente contabilizar o impacto de renda, impacto de geração de impostos, desenvolvido junto à Nestlé e Novartis, como a gente avalia impactos em direitos humanos, um modelo de PNL, né, integrado, como que a gente avalia lado a lado os resultados financeiros e os resultados de impacto desenvolvidos junto à Natura e que vem sendo refinado a cada ano, né, aqui é a nossa metodologia, e uma base de dados de living wage, né, então como as organizações podem promover salários adequados, né, usando um padrão de renda digna. A gente disponibiliza essa base de dados gratuitamente, quem quiser entrar no nosso site. Bom, entrando aqui mais diretamente na nossa conversa de hoje, né, e é um prazer estar aqui com vocês, falando e dividindo um pouquinho de conhecimento sobre isso. Acho que o Fábio trouxe muito bem o porquê, né, quais são os grandes direcionadores para a gente fazer uma avaliação de dupla materialidade. E aí a gente entra um pouco em como que isso acontece, então, como isso tem sido mais tradicionalmente desenvolvido. Nesse começo, são feitas sessões de brainstorming, né, consultas a experts e especialistas, fornecedores de dados, e a gente tem as duas vias, né, a via de avaliação de impacto. Então, primeiro identifica-se uma longa lista de temas impactos sociais e uma longa lista de temas né, de riscos e oportunidades financeiras, e aí, através de atividades onde a gente envolve esses stakeholders, né, com entrevistas, pesquisas, a gente consegue chegar numa lista prioritária
de riscos e uma lista prioritária de temas e impactos sociais e ambientais, né? Essa lista, então, ao final, né, essas duas avaliações elas acabam sendo feitas de forma independente e no final esses dois resultados são consolidados e integrados em uma estratégia, né, em uma única visualização que é revisada pela alta direção, pelo C-Level, onde são definidas as aplicações para a estratégia. Qual é a grande questão, né? E esse é um tema que a gente se depara muito nas conversas. Eu não vou entrar também em cada um dos tópicos aqui, mas passando pelos principais desafios e questões de desconforto em relação a esse processo, que passa muito pelo envolvimento de stakeholders, né? A capacidade da gente envolver stakeholders, muitas vezes com interesses contraditórios, né? Cada um puxando aí a sardinha para o seu lado. E mesmo a capacidade de identificar, né? Não raro eu recebo diversas avaliações pedindo para a gente avaliar né, de organizações que a gente muitas vezes desconhece, então essa a gente entende uma complexidade. A própria avaliação da materialidade também, então a questão da subjetividade no processo de avaliação de materialidade, ela é sempre muito discutida, né? Porque existem opiniões muito divergentes sobre o que é material para aquela organização. Também destaco aqui a dificuldade de comparação, né? Como a gente compara temas que são num olhar absoluto, num olhar relativo e que são de ordem completamente diferentes, né? E aí a gente passa para o desafio de coleta de dados, que é a nossa capacidade ou incapacidade de padronizar, né? Então, a dificuldade é de obter dados que se comparem em regiões, unidades, e mesmo a escassez, né? A dificuldade de integrar depois os dados é um outro desafio importante que a gente enxerga nesse processo tradicional de materialidade. Que quando a gente quer integrar, por fim, uma unidade de medida, uma visão, ele fica muitas vezes questionável, né? Ou mesmo entre quem está desenvolvendo gera esse desconforto. E por isso, né, diante de todo esse cenário, com esse conhecimento, a gente desenvolveu essa abordagem sistêmica onde a gente traz em uma única unidade de medida a avaliação do impacto e essa exposição ao risco, onde a gente valora ambos os eixos, né? Usando então a metodologia Equali, a gente consegue traduzir num indicador comparável e relevante aí tanto os aspectos sociais e os aspectos ambientais, e a gente traduz isso tudo sobre a mudança de qualidade de vida, né? Ou bem-estar dos afetados. Então, esse é o primeiro eixo, e depois uma medição sistêmica do risco, onde também a gente consegue entender os riscos e oportunidades físicos e de transição de uma organização na mesma unidade de medida monetária. Esse aqui é um exemplo real de uma organização onde a gente vê né, onde estavam plotados os temas inicialmente, e depois que a gente faz uma avaliação quantitativa, esse reposicionamento dos temas nessa matriz, e que leva a outros tipos de insights e outros tipos de priorização. Então, o nosso objetivo realmente é avançar, né, de um modelo que traga os resultados, né, nesse formato, muitas vezes que a gente conhece, e que tem uma série de subjetividades, dificuldades de transparência, gap de dados, né, respondendo aqui a materialidade financeira e ambiental, como um exemplo, para uma capacidade onde a gente traz uma metodologia transparente, que dá transparência, inclusive, das suas limitações em relação a onde tem ou não tem dados, e o que foi considerado de mais inovador, para poder reportar os resultados de uma forma quantitativa valorada nos dois eixos. E aí vou, como, né, aqui quase que falando para quem sabe mais do que eu até sobre a questão de avaliação de riscos muitas vezes, né? Mas como que a gente avalia, então, portanto, e estamos falando aqui de riscos ambientais muito relacionados à causa climática também,
E esses riscos claramente podem minar aí a saúde financeira dos negócios, das organizações. O Fábio também falou muito sobre isso, né? A questão regulamentar, regulamental, né? De novos regulamentos que muito voltados à questão de clima, né? Então, a capacidade de você de taxação e os riscos, né? Em relação aos recursos naturais, as perturbações operacionais, que isso aqui acaba sendo muitas vezes negligenciado ou até colocado em segunda linha, mas a gente sabe que na prática, quando a gente fala de afetar a capacidade de retorno financeiro dos negócios, as perturbações operacionais por questões extremas, né? Por questões de dependência de água, dependência de condições climáticas, acaba sendo chave. Custos legais em relação ao descumprimento ou incumprimento de regulamentações e perdas de vendas, aqui sim por questões reputacionais que muitas vezes se consolidam na prática. E a gente vê que esses são os tipos de riscos que vão efetivamente afetar cada um aqui na sua linha, no seu, né, numa composição de resultados e que vão levar, por exemplo, a capacidade de um repagamento ou não, de uma, dependendo, né, se está fazendo um empréstimo, um financiamento, como que isso tudo está afetando o seu negócio. Então, quando a gente olha para a gravidade do risco, a gente vai fazer 4 principais perguntas, né, para cada investimento, empréstimos. A gente olha para, então, primeiro, né, se a empresa está materialmente exposta a este fator, e aí aqui estão os fatores dos quais, né, a gente está falando, e muito relacionados também aqui às questões de clima, inundações, multas, disponibilidade de energia, secas e taxação de carbono. Qual é o potencial do impacto financeiro, se esse risco se consolida, né, se concretiza, a probabilidade desse risco acontecer e qual é o impacto financeiro, como que ele impacta a capacidade da empresa, por exemplo, de pagar a sua dívida. Então, em resumo da parte de risco, a gente vai estar olhando para as 2 principais avenidas, né, 2 dimensões fundamentais, que é a magnitude, né? Então, qual seria esse montante de perdas financeiras que a organização está sujeita, caso o risco se materialize, e a probabilidade, né? Com que frequência, qual é de fato a probabilidade que esse risco se materialize dentro de um determinado período, e aqui são, né, aqueles temas que a gente estava falando, que vão se relacionar a esses eixos. Aqui a gente traz de uma forma bem simplificada essa fórmula, né? Botando aí numa forma mais simples, mas uma formulação mais ampla de, então, quando a gente fala de riscos, o que a gente considera, que é muito a magnitude do risco, né? A magnitude ela vai estar sempre levando em consideração quais são as nossas dependências e impactos, né? São as quantidades de recursos. Aqui é o custo do dano, então, que vai variar muito de acordo com a natureza do risco, mas essa estimativa do custo que isso gera para a empresa, a probabilidade que a gente falou, né? A adicionalidade, então, que é a probabilidade dessa diminuição no valor do investimento de um banco, por exemplo, ou um risco de um incumprimento de um empréstimo, é muito caso a caso, mas é sempre importante a gente olhar para esse fator, né? Qual é o nosso o quanto que a gente está criando de adicionalidade nesse processo, e isso vai gerar para a gente uma média ponderada da perda potencial que a empresa pode sofrer devido a esses riscos que ela está exposta. Isso vai dar a magnitude do risco a que a gente está exposto. Aqui é um exemplo, né? Então a gente trouxe aqui um exemplo de um banco, olhando aí para um risco, né? Ele tem uma carteira de empréstimos para habitação, e aí qual seria esse risco quando a gente conecta a questão de clima, né, com inundações? Qual seria o tamanho da exposição para esse banco, né? Então, ele fornece aqui empréstimos, isso aqui é hipotético, tá? De uma carteira de 128 milhões
para habitação, milhões de dólares, a habitação sendo aí um setor altamente suscetível aos riscos de inundação, onde 15%, né, a gente avalia aqui que 15% do patrimônio pode estar exposto a esse risco de inundação. E aí, quando a gente olha essa questão de probabilidade, a gente prevê que as inundações podem ocorrer a cada 4 anos e que uma a cada 3 inundações vão causar danos, de fato, aos bens, aos imóveis. E se esse risco se concretiza, o banco corre esse risco de não conseguir, né, de não ter esse pagamento das dívidas em 30%, gerando uma exposição de $500 milhão. Esse aqui é um outro exemplo, né, tentando tangibilizar um pouco como a gente consegue enxergar os resultados agora de uma forma integrada, né, porque a gente olhou ali, fez um zoom no risco, muito aqui para o nosso interesse, e aqui quando a gente olha para uma visão quantitativa e mais absoluta dessa integração dos valores, né, então olhando em milhões de dólares, esse aqui é um exemplo onde a gente está olhando para uma organização onde a gente tem toda a sua cadeia de valor e a gente vai olhar para os riscos, né, de policy, riscos legais, de reputação, riscos operacionais, e aqui a gente vai olhar para o valor social, né, então valorado, então o capital natural, o capital social e o capital humano, por etapa da cadeia de valor, né? Então, esses riscos eles podem até ser mais decupados para a gente poder avaliar, mas aqui a gente consegue ter uma visão quantitativa e de destaque de o que está pegando, quais são as áreas que a gente deveria aprofundar, né? E aqui já é numa visão integrada, quando eu trago aqui um resultado, né, o meu demonstrativo financeiro, e eu consigo olhar aqui por linha do meu demonstrativo financeiro, conectado às etapas da minha cadeia de valor, e eu vejo a minha exposição do risco, e eu vejo o meu tamanho de impacto, então aí eu vou olhar tanto para impactos positivos quanto para os impactos negativos que eu posso estar causando na minha cadeia de valor, nesse caso aqui é uma indústria de bens de consumo, mas, né, enfim, se aplica a todos os setores, eu consigo comparar, então, eu estou gerando um lucro operacional aqui de 5 versus um risco de 4,5 e um impacto social positivo de 1,2, porém com dois aspectos importantes aqui de impactos negativos na etapa de uso dos produtos e no fim de vida dos produtos, que vão se relacionar aqui, né, esses impactos em capital humano, capital natural, que aqui estão consolidados, né, aqui a gente consolidou em um bloco único de riscos e de impacto social. Acho que também aqui em benefício do tempo, a gente está chegando aqui no último slide, onde a gente, então, reconecta, né, como que essa avaliação de impacto, olhando para os dois eixos e de uma forma integrada, como que isso pode suportar os investidores, né, uma gestão estratégica de portfólio. Aqui a gente consegue trazer essa capacidade de tornar uma visão muito mais acionável, né? Eu tenho números mais quantitativos e que falam sobre a mesma unidade de medida. Eu tô trazendo impactos monetizados e que favorece, portanto, o tomador de decisão, o mercado financeiro, o mercado de investimentos, para entender a magnitude, para ser capaz de tomar decisões baseados aí, né, ao tamanho dos riscos e dos impactos, conseguimos trazer portfólios aí mais otimizados em risco-retorno e trabalhando dentro dos temas e da etapa da cadeia na sua relevância socioambiental, e a gente consegue conduzir aí uma narrativa, contar sobre os nossos impactos, sobre as nossas atividades, como que a gente está performando iniciativas, né, aqui muito para
para o time de ESG e gestores de sustentabilidade, como que a gente conta para o mercado por que a gente está escolhendo atuar em tal tema, né, ambiental, social, e de que forma a gente está atuando e mitigando riscos, gerando valor social e conduzindo o negócio para ampliar o seu valor de impacto para a sociedade, né? Então a gente vai trazendo lastros e construindo uma narrativa muito mais robusta. Também deixo aqui o meu contato, né, o meu e-mail, e agradeço a oportunidade aqui à Ambima, ao PRI que fez essa conexão para a gente, e fico à disposição. Obrigada. Andressa, muito obrigado. Eu acho que a gente teve aqui alguns momentos, conseguiu ter muita clareza da importância da gente ter uma análise adequada, né? Então, no fundo, acho que o capital não tem medo do risco, ele só precisa, de alguma forma, buscar um retorno, né, ajustado ao risco. Acho que essa é a mensagem que eu tiro dessa tua fala. Acho que para trazer uma visão complementar a isso, eu queria chamar a Patrícia Abreu, da Suzano, que vai contar um pouquinho como que uma organização está fazendo isso na prática, né? Então, acho que a Suzano é uma companhia que acho que dispensa apresentações. Então, Patrícia, por favor, né, a tela é sua aqui. Bom dia a todos. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite para compartilhar o nosso case com essa audiência que é tão importante, aí um stakeholder tão relevante para a Suzano. Compartilhar minha tela aqui. Está aparecendo para vocês? Acho que sim, né? Perfeito. Boa. Bom, eu sou coordenadora de estratégia de sustentabilidade, estou na empresa já há pouco mais de 12 anos. Tive passagem pela área comercial, estratégia e recentemente estou aqui na área de sustentabilidade, sendo responsável pela governança da estratégia de sustentabilidade da companhia, compromissos de longo prazo, engajamento stakeholder, materialidade, por aí vai. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre a Suzano. Sei que a Suzano é uma companhia bastante conhecida do público aqui, mas é importante a gente nivelar o conhecimento, porque o que eu vou apresentar na sequência, a materialidade, tem muito a ver com a natureza do nosso negócio. Bom, a Suzano é uma multinacional brasileira, líder na produção de materiais de origem renovável, é a maior produtora mundial de celulose de eucalipto, com mais de 13 milhões de toneladas de capacidade. É também a maior produtora de papel e embalagem da América do Sul e é líder na produção de papéis sanitários no Brasil. E como foi anunciado na semana passada, a empresa está aí no rumo para se tornar uma das maiores empresas de papel sanitário no mundo, caso a JV, que foi anunciada com a Kimberly-Clark, seja aprovada pelas autoridades concorrenciais. E com isso vai passar a ter uma presença no mundo todo. E nesse slide eu não trouxe os volumes atualizados para a frente de bens de consumo, porque a gente ainda está pendente da avaliação, ajustes e aprovações dos órgãos competentes. E, por último, aqui, para cobrir todas as frentes de atuação da empresa, a gente tem novos negócios, que cuida de uma série de projetos e estudos que vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo, mas a gente tem duas marcas em operação comercial em andamento, produção de lignina e a parceria para a produção de têxtil a partir da fibra de eucalipto na Finlândia. Bom, com isso, a gente atingiu uma receita líquida de 47 bi de reais no ano passado, com nossos produtos abastecendo mais de 100 países, e por conta dessa presença global, a gente conta com escritórios comerciais em todos os continentes, bem como centros de pesquisas e tecnologia também, que apoiam na interação, principalmente ali com os nossos clientes, e também operação fabril nos Estados Unidos, na Finlândia. Nos Estados Unidos, a gente adquiriu duas fábricas de papel no ano passado, focadas aí no segmento de embalagens. E passando agora aqui para a operação do Brasil, que concentra a nossa
base florestal, que é o coração do modelo de negócio da empresa. Nós plantamos 1,2 milhões de árvores de eucalipto todos os dias, em cerca de 1,7 milhões de hectares de área dedicada à produção, além de 1,1 milhões de hectares de área dedicada à conservação, com vegetação nativa espalhadas em 3 biomas onde a gente tem operação: Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. E agora, depois dessa breve apresentação da empresa, vou voltar para o nosso tema de hoje, vou falar sobre a nossa materialidade. E como o Fábio comentou, né, materialidade é muito dinâmica. Então, nosso processo de materialidade ele é atualizado a cada 2 ou 3 anos. Esse ciclo atual é referente ao estudo que foi realizado no 2º semestre de 2023 e foi o primeiro que levou em consideração a metodologia de dupla materialidade. Então, a gente ainda está aí num processo de aprendizado. E essa evolução, ela foi importante para a gente conseguir enxergar de forma mais clara nossos impactos positivos, negativos no meio ambiente, na economia, nas pessoas e também compreender os efeitos dos riscos e oportunidades de sustentabilidade no desempenho financeiro. Esse processo, então, começou considerando os temas potencialmente materiais apontados pelo GRI, SASB, padrões de relato do ESRS e dimensões de análise dos índices de sustentabilidade como o ISE da B3. Do lado do impacto, a gente selecionou stakeholders chaves para representar os clientes, fornecedores, ONGs, academia, organizações, colaboradores. Do lado financeiro, a gente consultou investidores, lideranças internas e associações, e a gente também levou em consideração uma série de estudos disponíveis para fechar essa nossa análise. Então, passando aqui, né, quando a gente fechou a nossa lista de temas priorizados na perspectiva, né, de impacto financeiro, a gente levou para uma aprovação do Comitê de Sustentabilidade exatamente essa matriz que eu estou mostrando aqui para vocês. E nesse momento, inclusive, teve um tema que subiu para priorização e foi incorporado na lista dos temas materiais, que foi certificações florestais. Então, o resultado desse processo resultou numa lista de 11 temas, 10 que estão presentes na matriz, que a gente capturou ali com as conversas com os stakeholders, e mais um que é o de certificações, que é altamente estratégico para a empresa. E eu acho que é importante enfatizar que a materialidade para a Suzano é um norteador da estratégia de sustentabilidade. E a gente não faz a materialidade para basear o que a gente traz no relatório. Inclusive, esse estudo, ele foi base para o relatório que a gente publicou há um pouco mais de 2 meses atrás, que teve ali os dados de 2024 como referência. E eu acho que a ideia é dividir aqui com vocês como que a gente concretiza a dupla materialidade nessas 2 visões, né? De impacto financeiro. Acho que fica bem claro que a relação da nossa empresa com os temas ambientais é extremamente direta e de impacto, uma vez, né, que o nosso modelo de negócios depende diretamente dos recursos naturais, especialmente clima, água e biodiversidade. Vou seguir aqui porque a gente, para além, né, de olhar para essa lista de 11 temas, a gente foi uma camada além e a gente elencou os temas que temos maior potencial de impacto e diferenciação através da nossa estratégia de sustentabilidade e dos nossos compromissos de longo prazo. A gente tende a falar, né, que são os temas caros e importantes para a empresa, né? Não que os outros não sejam, mas esses 4 aqui são 4 temas que fazem parte do dia a dia e que têm conexão direta
com o negócio da empresa de uma forma muito direta e importante. O primeiro deles, água e efluentes. Então, aqui vale, né, destacar que o setor de papel e celulose é um dos setores com maior consumo de água, então disponibilidade hídrica na base florestal e eficiência hídrica na indústria são pontos importantíssimos. Inclusive, quando a gente olha para as nossas metas de longo prazo, a gente tem uma meta que olha para a disponibilidade hídrica nas bacias críticas e uma outra que olha para a redução do consumo de água nas nossas operações industriais. Biodiversidade. O nosso negócio é base florestal, a gente está, né, em 2,7 milhões de hectares, em 3 biomas importantes, e por isso a gente também estabeleceu uma meta de longo prazo ligada a essa temática, a conexão de 500 mil hectares de corredores que conectam aí fragmentos nesses 3 biomas aonde a gente opera. O terceiro item aqui, comunidades. A Suzano, ela tem uma dimensão, né, operacional gigante no território nacional. A gente está em mais de 200 municípios, e então o relacionamento com as comunidades é de extrema importância, e grande parte, né, dessas nossas operações está em regiões do Brasil com baixo índice de desenvolvimento socioeconômico. E para colaborar, né, com essa agenda, a Suzano tem uma meta de longo prazo de retirada de 200 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Todas essas metas aqui olhando para o prazo de atingimento de 2030, essas metas elas foram estabelecidas há 5 anos atrás, a gente está exatamente no meio do ciclo, e para todas essas metas aqui a gente tem tido um olhar especial para de fato a gente conseguir contribuir e ter um impacto positivo da melhor forma possível. E por último, agora puxando, né, aqui para o tema desse nosso encontro, emissões e mudanças climáticas. De novo, né, o nosso negócio tem base florestal, e os plantios e as áreas de conservação, com certeza, têm escala para contribuir significativamente para a descarbonização. Na linha, né, de mencionar as nossas metas de longo prazo, a gente tem uma meta de remoções e uma meta de redução de emissão. A meta de remoções, ela vence esse ano, e a gente está aí seguindo o cronograma para atingimento, e a meta de redução tem um prazo de 2030 aí para vencimento. E entrando um pouco mais dentro, né, do tema clima, deixa eu mudar aqui. Foi. Opa, agora foi demais. Pronto. Clima representa uma materialidade muito alta para a Suzano, impacto financeiro, e a gente viu que nesse estudo, né, que foi conduzido ali no segundo semestre de 2023, que esse é o tema número 1 para stakeholders bem relevantes para a companhia, clientes e investidores, sobretudo. E por isso, a Suzano acompanha ativamente e bem de perto discussões sobre o tema, participando de maneira ativa e bem recorrente das COPs. A Suzano, os nossos executivos estiveram em todas as últimas COPs de clima nos últimos anos, participação ativa nas Climate Weeks e outras associações e grupos de discussões relevantes a nível global. Inclusive, daqui a alguns dias, a Malu, nossa VP de sustentabilidade, vai estar na London Climate Week, acompanhada de outros executivos da empresa, porque a natureza do negócio
por si só, já contribui, né, diretamente para remover e estocar gás carbônico através das nossas áreas de plantio e das florestas nativas. Mas, por outro lado, a Suzano é uma indústria que tem toda uma cadeia de valor complexa, uma logística intensa, o que faz também que a gente emita gases de efeito estufa. Dentro da diretoria de sustentabilidade, a gente tem uma gerência dedicada, exclusiva, para liderar e articular o tema internamente, de forma transversal, para a gente garantir que esse assunto ele faz parte das tomadas de decisão da empresa. Inclusive, quando a gente olha, né, para essa tabela aqui no slide, que foi o resultado desse processo de dupla materialidade, contemplando ali todos esses subtemas, a gente vê que para emissões, né, é exatamente isso que eu comentei, que a gente tem uma geração de emissão direta e indireta por conta dessa complexidade da nossa cadeia de valor, mas tem um impacto positivo das remoções nas nossas florestas. Qualidade do ar, de novo, puxando ali, né, é uma operação industrial, então a gente tem geração e emissão de questões atmosféricas, tem a parte logística, tem a questão de odor, que é muito impactante e que tem aí um cuidado bastante intenso das nossas operações industriais, mas, por outro lado, quando a gente vai, né, para a nossa base florestal, tem a melhoria da qualidade do ar, por conta dos projetos de reflorestamento e restauração de áreas. Então, para além, né, de olhar para as nossas áreas de cultivo de eucalipto, tem todo um trabalho de restauração das nossas áreas de conservação. Quando a gente desce aqui para o nível de impacto das mudanças climáticas sobre o negócio, inegável que isso impacta diretamente produtividade florestal, risco de interrupção de operações industriais por conta da disponibilidade de água. Lembrando, né, o que eu mencionei, que é uma indústria altamente dependente de água, e um aspecto adicional que é a perda de patrimônio florestal devido ao risco de incêndios florestais em temporadas de seca extrema. Por outro lado, existe uma série de impactos positivos inerentes ali da nossa base florestal, produção de bioprodutos que podem contribuir com a agenda global, menos emissões, substituindo materiais de origem fóssil, seja olhando para o papel, seja olhando para a linha de novos negócios, olhando para o reaproveitamento da biomassa e dos resíduos, né, para gerar outros subprodutos que contribuem significativamente para essa substituição de outras matérias-primas. E falando aqui, por último, da gestão de energia, o nosso negócio, ele tem uma autossuficiência, né, de energia, então isso através do reaproveitamento da biomassa, do licor negro, da biomassa que é resíduo ali da nossa operação industrial, a gente gera mais de 85% da necessidade energética das nossas plantas, e sendo possível, inclusive, a exportação de energia para o grid, e tendo, né, no final das contas, essa redução de custos para aquisição de energia no balanço final da companhia. Enfim, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. A gente traz mais informações sobre o processo de dupla materialidade no nosso último relatório anual. Trouxe aqui os QR Codes para acesso, depois a gente também vai
dividir essa apresentação, né, na medida do possível aí com todos vocês, porque eu acho que vale esse olhar para além do aspecto clima para todos os demais temas materiais. Foi um prazer dividir aqui com vocês um pouco desse aprendizado que estamos passando aqui na empresa. Patrícia, obrigado por compartilhar com a gente. Então, acho que a gente sai, né, de uma visão mais conceitual, falou, por que isso é importante? Achei ali na fala do Fábio, né? Por que a gente deveria pensar nisso? Qual que é o impacto de olhar ou não para isso? A gente passa pela Andresa trazendo um mergulho de como isso pode acontecer, né? Entendendo como tirar isso da teoria e colocar do lado prático, e a gente vê aqui, acho que na fala da Patrícia, o outro lado da mesa, o outro lado do balcão, né? Quando a gente enxerga como que entender, né, sobre riscos e impactos da materialidade para a empresa e a partir da empresa, né, de alguma forma ajudam a posicionar e a reposicionar algumas iniciativas de negócio. Acho que é muito interessante ter o privilégio de ver essa jornada completa, quer dizer, quase completa, porque para completar agora eu queria chamar a Luzia Irata, né? A Luzia, acho que é uma pessoa que, desse grupo aqui, é mais uma das pessoas que dispensa apresentações, está aqui nessa jornada de finanças sustentáveis há muito tempo, trazendo bastante conhecimento, compartilhando muito, né, dessa jornada com a gente. A Lu representa o Santander Asset Management e vai trazer uma visão do investidor. Então, bom, no final, né, da história, como é que o investidor, como é que aquele que, naquela organização, aquela pessoa que está, de alguma forma, né, orientando, né, o fluxo de recursos, usa essa informação, qual que é a relevância. Eu queria aproveitar já essa participação da Lu. A gente já tem algumas perguntas aqui, né, na parte de perguntas e respostas, e na sequência eu queria, né, lembrar que a gente vai ter esse bate-papo, então já estimular, né, todos e todas para que possam trazer suas perguntas, para que a gente faça isso, né, após a participação da Lu. Lu, vai lá, o microfone é teu. Joia, Luiz, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, como o Luiz comentou, eu sou responsável pelas práticas ESG aqui do Santander Asset. Não tenho uma apresentação aqui, mas eu vou mais tentar, né, conectar aí todas as falas que foram super interessantes, né, e muito importantes aí para a gente poder fechar aqui com um pouquinho da nossa experiência, a nossa visão, né, no lado do investidor. E aí uma coisa que, antes de mais nada, eu queria ressaltar para vocês, eu represento uma gestora que ela tem um perfil específico, né? Então, o Santander Asset tem produtos mais tradicionais, não tem tantos produtos de impacto, né? No mercado mais nichado. Então, assim, só para esclarecer que a gente tem um perfil de investidores dos mais diversos, cada um com a sua abordagem, cada um com o seu olhar, né? E eu acho que esse perfil também depende muito da demanda, né, dos nossos clientes, né? O Fábio comentou aqui sobre demanda de investidores institucionais, que são os que puxam muito mais essa agenda de clima, né, e aspectos relacionados a temas socioambientais de governança, e hoje é o que a gente observa realmente, né, o público que está mais nos questionando, pedindo mais informações, construção de portfólios, né, de fundos, né, de gestão de recursos voltados para determinados temas, né, e sempre com uma preocupação muito voltada para a questão de clima. Então, assim, só para, né, deixar bem explícito que, né, são vários clientes, são vários produtos, né, de investimentos que a gente acaba desenhando aqui, mas que quando a gente vai tratar, né, da temática ESG e de clima, tem um aspecto, né, que o Fábio também comentou lá no início, que é o regulatório, né? Aqui no Brasil a gente já tem uma regulação, né, da Anbima e da CVM para fundos de investimentos sustentáveis, a gente tem SUSEP, né, tem aí uma série de instituições também trazendo, né, a importância dessas análises para a gestão dos seus recursos, né? E eu trago aqui que realmente a gente tem uma, né, eu, né, uma representante de uma gestora global, né, que tem origem lá na Espanha, a gente sabe que a regulação europeia, ela vem muito forte em relação a isso, passa por diversos desenvolvimentos, retrocessos, né, evoluções, enfim, mas eu acho que é um pouco do caminho que a gente percorre aqui, e tem algumas regras muito específicas em relação ao nome de fundos, né, e isso está muito vinculado, de fato, à questão de clima, então lá é uma preocupação muito grande, e que acaba se convertendo aqui para a gente também. Por isso que a gente tem uma discussão muito forte da nossa regulação aqui local, no desenvolvimento da taxonomia, tudo isso para deixar mais claro, né, tanto para os investidores locais
ou estrangeiros, quais são exatamente as regras que a gente está utilizando aqui. Então, esse é um tema que certamente traz, né, uma materialidade aí, né, para o mercado financeiro, né, em função de riscos, em função de oportunidades, em função regulatória principalmente, tá? Então, eu acho que a gente tem aqui uma pressão regulatória cada vez maior, e é natural que isso aconteça, é bom que isso aconteça, até porque para que a gente possa deixar a regra muito mais clara, muito mais transparente para todo mundo, né? Eu acho que existe uma preocupação muito grande para evitar greenwashing ou para tentar vender um produto, principalmente produtos relacionados, né, a investimentos que já são complexos por natureza. Quando você traz uma carga, né, de benefícios socioambientais, né, ou de clima, isso pode se confundir, né, pode confundir os clientes ali na ponta final, e é muito importante que a gente tenha a regra muito clara em relação a isso. E nesse sentido, a materialidade nos ajuda muito. E aí eu vou trazer um pouquinho para o aspecto mais prático, para mostrar, assim, explicar um pouquinho como é que a gente usa esses conceitos na nossa análise, né, das empresas que a gente investe, dos emissores de ativos. Em primeiro lugar, eu acho que depende muito do tipo de ativo, né? E aí a gente está falando de ativos de renda variável, renda fixa, fundos de private equity, fundos imobiliários, cada um vai ter uma característica específica e vai trazer um conceito ali né, da importância dos riscos, né, que estão associados, ou das oportunidades que também podem que devem ser avaliadas do ponto de vista do tipo de ativo. Aqui a gente tem, né, uma metodologia que avalia todos esses aspectos. A gente utiliza, né, grandes referências para a materialidade, que é SASB, agora IFRS também vindo ali, né, com um direcionamento muito grande, principalmente para o mercado financeiro. Eu acho que tudo isso para conseguir realmente trazer todo mundo para a mesma página, porque, de fato, né, vocês comentaram aqui, eu acho que a Andresa comentou, né, que tem um aspecto muito subjetivo por trás, e esse é um grande desafio, porque o que é material para mim pode não ser para outro stakeholder, existe uma certa divergência, né, em relação a esse conceito, e quanto mais regras, quanto mais referências a gente tiver, isso ajuda não a padronizar tudo completamente, mas a entender que sim, cada um vai ter ali um objetivo diferente, e a gente pode fazer uma análise voltada para cada stakeholder de uma forma muito mais transparente. Então, essas grandes referências nos ajudam muito. Tem um outro ponto também que eu queria trazer. A gente está falando muito aqui da avaliação, né, de temas materiais relacionados a clima, voltado para os ativos, mas a gente tem feito uma discussão aqui interna e a gente tem trazido o nosso time de macroeconomia, porque riscos climáticos e temas relacionados a clima, eles podem trazer ali um impacto bastante relevante num cenário macro mais, né, um pouco mais amplo. Então, a gente tem, né, trazido para o debate, né, como mudanças de temperatura podem avaliar preço de energia, que por consequência, né, podem impactar a inflação, como o posicionamento do Brasil pode mudar, né, em relação a aspectos aí mais comportamentais, né, de visão de riscos, né, país. E eu acho que aqui a gente está num ano muito emblemático, né, de COP aqui no Brasil, do PRI in Person também. Então, trazer essa análise de riscos e oportunidades climáticas para um nível macro é muito importante também, né? Então, é uma discussão que a gente tem feito aqui periodicamente, tentando trazer especialistas para discutir, para debater e para tentar achar alguns números também, né? A Andresa sabe bem, é difícil você quantificar, você transformar isso num número, mas a gente consegue pelo menos ter uma percepção de tendências, né? De como é que vai caminhar, né, alguns indicadores, né, ou alguns parâmetros considerando uma variável climática, e aí pensando muito nos riscos mesmo, né? Riscos de eventos climáticos extremos, em preço de energia, em restrições, né, dados os compromissos, né, de redução de emissões, enfim, tem uma série de questões que a gente pode discutir, não só no ambiente do emissor, do ativo, mas também num cenário macroeconômico um pouco mais amplo, né? E aí, falando um pouquinho mais, né, do nível do ativo, né, eu acho que
a Patrícia falou muito bem, né, sobre as práticas da Suzano, né, para identificar os temas materiais, e o que a gente percebe quando a gente vai avaliar empresas, e que é muito importante para a gente também, é que a empresa tem ali a sua análise de materialidade, de dupla materialidade, que é um baita desafio, não somente para o report, né, não só para relatar, para colocar no relatório de sustentabilidade, né, por isso que eu acho que a fala da Patrícia foi muito importante, para ver o quanto realmente você pode utilizar essas ferramentas como gestão para sustentabilidade, uma gestão interna, né, direcionamento estratégico, e é um pouco disso que a gente tem que olhar também, né, a utilização desses temas materiais como, né, um indicador de determinados riscos que devem ser, né, gerenciados, ou de oportunidades que podem ser aproveitadas daquilo que não estava ali no dia a dia e que agora a gente consegue ter muito mais clareza, né, consegue ter muito mais indicadores, metodologias, como a que a Andresa, né, descreveu, que é super interessante, que nos dá um pouco mais de informação, né, não só em relação ao como a empresa está sendo transparente e reportando as suas informações, mas como ela pode utilizar isso internamente, né, como uma gestão estratégica de fato. E outro ponto que eu queria trazer, né, que a Patrícia já trouxe também, e o Fábio também, que é do conceito da materialidade dinâmica, né, eu acho que isso é o que mais nos afeta aqui no dia a dia, né, a gente tem lá todo um estudo, uma análise, né, das empresas, dos ativos, dos emissores, mas o dia a dia, o dinamismo ali é o que vai, né, realmente fazer a diferença, muitas vezes, na definição, né, dos pesos de um determinado portfólio, ou do direcionamento que a gente dá, né, esses temas são extremamente dinâmicos, a gente vê ali, né, no noticiário, a gente acompanhando, né, a Patrícia mesmo trouxe aqui um tema muito importante, né, para ser incorporado, e é isso que acontece no nosso dia a dia também, né, o dinamismo das questões de posicionamento das empresas, né, de uma forma geral, a gente tem acompanhado muito mais de perto e pode até mesmo mudar, né, uma tomada de decisão de investimentos, dependendo do fato, dependendo da criticidade, né, ou dependendo também da oportunidade, ela pode entrar ali no nosso radar como um diferencial bastante positivo. E aí outra coisa que eu queria comentar também em relação a riscos, né, riscos reputacionais, o Fábio comentou também, né, que é um fator bastante importante também para a gente, né, então o risco de você fazer um investimento numa empresa, né, que, né, pode criar ali algum tema, né, que possa afetar, né, reputacionalmente a imagem da empresa, também pode afetar a imagem dos gestores de recursos. O link é o meu? E aí, eu queria trazer uma discussão que a gente né, teve aqui recentemente, que é justamente, né, de como a gente pondera esses riscos reputacionais, né, de uma visão, né, de uma opinião externa, né, que a gente tem observado cada vez mais, né, vários stakeholders com um peso muito maior, né, em relação à sua opinião, ou como muda, né, também decisões não só de investimentos, mas do próprio consumidor, e como é que a gente pondera isso ao nosso dever fiduciário, tá? Porque no final do dia a gente tem uma responsabilidade para com os nossos cotistas, né? Com os nossos clientes. Então é muito importante também ponderar, né? Esses riscos, né? E quando a gente está falando de riscos climáticos, isso está muito mais no dia a dia, né? E a gente vê uma exposição cada vez maior, mas a gente também tem que olhar para a questão do nosso dever fiduciário aqui, e essa é uma temática que tem nos acompanhado aí dia a dia. E aí, engatando um pouquinho, né, nessa questão do dever fiduciário, eu acho que a materialidade também nos ajuda num outro processo aqui, que não é só na definição dos ativos ou na construção dos nossos portfólios, mas também na manutenção, que é a questão do engajamento e voto, né? Então, como é que a gente vai fazer um engajamento com as empresas investidas? Geralmente é por meio de temas que são materiais, por temas que são ali, que estão mais, né, que tem um maior destaque aqui no nosso dia a dia. Então, pesa bastante, sim, né, a avaliação de materialidade para definição dos nossos processos de engajamento, quais são os temas que a gente vai monitorar junto às empresas investidas, e até mesmo em relação ao voto, né. O Fábio comentou aqui sobre, né, em diversos países, né, que as demandas climáticas estão chegando nas assembleias. Aqui no Brasil, a gente tem uma demanda menor ainda em relação a isso, mas indiretamente o que a gente tem observado, né, que muitas empresas, até mesmo
por conta, né, de ter uma exposição maior, né, ou de ter riscos maiores associados, tem ali elencado, né, para os seus membros de conselho ou de órgãos de assessoramento de conselho de administração, pessoas profissionais que tenham um conhecimento mais aprofundado sobre estratégias climáticas. Então, isso é um tema que a gente tem observado muito mais aqui no dia a dia das empresas e é um tema que para a gente é bastante importante. Então, pesa também nessa definição, né, de voto, do que vai ser discutido em assembleias e até mesmo no direcionamento de profissionais mais competentes, né, ou que tenham um pouquinho mais dessa visão estratégica dos riscos associados a clima. E como um último ponto que eu queria comentar aqui, que eu acabei esquecendo de falar aqui anteriormente, né, e a Andresa trouxe muito, essa questão dos desafios, né? Então a gente está falando, né, de avaliação de materialidade, a gente tem que fazer isso com base nas informações que são disponibilizadas, a gente ainda tem gaps de informações, né, gaps de padronização, tem custos associados também, toda vez que a gente vai pedir informação, né, para a empresa ou um detalhamento maior, isso, né, certamente pode implicar em custos adicionais, não só para preparar relatórios, mas, né, de ter profissionais ali qualificados para fazer a identificação, né, de temas relevantes. Então, existe uma preocupação aqui do nosso lado em relação a esses pontos também, mas o que eu queria comentar é que, independentemente disso, né, dos gaps e dos desafios que a gente tem, as avaliações já estão sendo feitas, né? A percepção já está sendo construída em relação a esses temas. Então, assim, o recado que eu sempre dou né, a informação é importante e a não informação também, né? Toda vez que a gente vai buscar um dado e a gente não encontra, acaba significando para a gente também algo bastante importante, né? Então, a gente não pode tomar uma decisão de investimento se a gente não tem informações suficientes das empresas, se a gente não consegue ter, né, a percepção de como ela está avaliando a sua materialidade, como é que ela está priorizando os seus temas e definindo até as suas estratégias, né? Então, acho que, embora eu compreenda, né, o grande desafio aí que todos nós temos em relação a esses aspectos, mas eu acho que a gente está caminhando aí cada vez mais, né, para ter de dados mais robustas, dados mais padronizados, o próprio debate em torno disso, né, já acontece há algum tempo, eu acho que acaba criando muito mais corpo, né, muito mais, a gente tem muito mais competências para discutir esses temas, eu acho que lá no passado a gente ficava preso a projetos sociais, né, aquilo que era mais legal de mostrar, e hoje não, acho que o tema de transparência, né, e de mostrar os seus desafios, né, e as suas limitações é algo muito importante que a gente considera. Bom, eu acho que conseguir fechar aqui no meu tempo. Vou deixar aqui o espaço aberto para perguntas. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Luzia, por trazer, acho que a visão, né, da outra ponta da cadeia aqui no nosso processo. Pessoal, a gente chegou no nosso tempo, né, limite das 11h30. Eu vou fugir um pouco do protocolo aqui, que eu queria deixar 4 perguntas no ar, então eu já vou pedir desculpas e avisar que a gente vai atrasar, né? Vai esticar mais uns 10 minutinhos para quem puder nos acompanhar aqui. Acho que o primeiro ponto que eu queria pedir já num clima de, assim, uma pergunta já com considerações finais. Eu vou começar aqui pelo Fábio, né? Então vou pedir uma resposta de vocês no sentido de nos ajudarem a gente fazer um fechamento, acho que, dessa conversa, né? Fábio, você trouxe muito na tua fala aí sobre como o tema ele vem ganhando consistência ao longo do tempo, né? Trouxe uma linha do tempo que é muito bacana. E só lembrando, pessoal, a gente vai compartilhar todo o material, né, no final do evento, o material, um resumo do que aconteceu, então fiquem tranquilos que eu vi que algumas das perguntas se referiam a esse tema. Você trouxe toda uma linha do tempo, né, uma evolução de como essa agenda está ganhando né, relevância e ficando cada vez mais como parte da responsabilidade dos gestores, né? Isso acho que é uma notícia boa. Então acho que minha pergunta para você, né,
ciente de que a gente já vê um crescimento importante dessa agenda, o que você olha, né, no daqui para frente? Né? Eu sei que aqui a gente não tem uma bola de cristal no exercício de adivinhação, mas se você tivesse que projetar, o que você enxerga, né, nos próximos 2 ou 3 anos dessa agenda? Você entende que a materialidade ganha ainda mais relevância? Você acha que a gente já chegou num platô, né, de relevância? Queria um pouco dessa tua visão e já uns fechamentos finais, assim, lembrando que no final do ano tem PRI in Person no Brasil, é uma ótima oportunidade para a gente continuar essa discussão. Vai lá, Fábio. Legal, obrigado, Luiz. Eu acho que eu comentei um pouquinho nos slides, mas acho que recuperando algumas das coisas que eu comentei, talvez adicionando algo, eu acho que ao longo dos próximos anos, de fato, todo esse processo de consolidação de frameworks, de avanço da regulação, eu espero realmente que exista uma consolidação desse tema e alguns pontos específicos eu acho que vão ser bem atacados, né? Globalmente a gente já vê um combate forte à questão de greenwashing, né? Então cada vez mais transparência também em relação às cadeias de valor das empresas, né? Enfim, que esses dados sejam incorporados nas demonstrações financeiras, que para questões climáticas também é fundamental. Então eu acho que corroborando também com alguns comentários da Luzia, eu acho que a gente está caminhando no sentido de consolidação, de melhores informações, também de melhor entendimento e capacitação dos gestores de investimento, né? Porque isso também era um gap no passado, né? Então, hoje em dia, por exemplo, para essas atividades de engajamento corporativo, né, que os gestores hoje fazem, é necessário um processo de qualificação também dos gestores para que eles saibam as perguntas certas a ser feitas, para que entendam os processos de materialidade e que engajem com as empresas nas temáticas fundamentais. Então, eu acho que ao longo de toda a cadeia de investimentos, eu acho que está havendo uma evolução, né? Uma evolução por parte das empresas, seja por pressão regulatória, institucionais, tudo aquilo que a gente discutiu, mas uma evolução em termos das informações que são reportadas, a questão de transparência, uma evolução em relação aos gestores de investimento para capacitação nessas temáticas, para que saibam perguntar as coisas certas e para que engajem mais efetivamente com as investidas, e também uma evolução na parte dos clientes finais, dos investidores finais, pessoa física, até pessoa jurídica, que é uma necessidade de que essas questões façam parte dos seus portfólios, né? Então, enfim, questões geracionais, inclusive, influenciando isso bastante. Então, minha expectativa é bastante positiva nesse tema. Eu acho que a gente tem, obviamente, lombadas no caminho, assim, né? Que às vezes parece que a coisa anda meio mais devagar, ou a gente vê sinais negativos vindos, por exemplo, de outros países que acaba se misturando essa questão com questões políticas, mas eu acho que essencialmente não é uma questão política, é uma questão de gestão de risco, de oportunidades, e eu acho que, por mais que tentem frear, eu acho que é uma questão que está evoluindo constantemente, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, então eu sou bem positivo para a continuidade dessa agenda ao longo dos próximos anos, e a dupla materialidade tem um papel central nessa agenda climática e nessa conexão entre os diferentes elos da cadeia de investimento. E obrigado novamente, Luiz e Ambima, pelo convite, e das colegas por compartilhar essa sessão que foi, para mim, tão rica também de conhecer e ouvir um pouquinho do aprendizado, aprender um pouquinho com vocês. Obrigado. Legal, Fábio, obrigado. E eu acho que nesse clima de que estamos numa tendência positiva, eu queria chamar aqui a Andresa. Andresa, com uma pergunta muito parecida, mas a partir de uma outra perspectiva da cadeia. Você tem apoiado algumas organizações a acelerarem esse processo, né, a enxergarem melhor isso dentro dos seus processos de avaliação, né, de riscos, avaliação de investimentos. Como é que você tem enxergado a adoção, né? Como é que você imagina que a gente vai ter uma janela aí dos próximos anos aqui, com toda a liberdade poética para entender que a gente está fazendo uma projeção do que talvez possa acontecer em determinados cenários, né? E já pedindo também suas falas finais aqui para a gente seguir no evento. Obrigado pela sua participação também. Obrigada, Luiz. Acho que, como a Luzia também bem colocou, né, o movimento ele está ganhando, sim, adesão. A gente tem visto isso na nossa própria rede, né, com quem a gente tem sido cada vez mais acionados, tanto no Brasil quanto fora. Eu venho da Natura, né? Passei 13 anos ali na área de sustentabilidade. E nesse caso, o que eu levanto e já levantava ali, né, há 3 anos atrás,
é a questão justamente dessa aceleração, né? Se a gente olhar para a curva de clima, né, quanto tempo o tema de carbono veio levando para poder chegar no nível de maturidade que está, né? Então, a gente tem uma necessidade de olhar para os temas de uma forma mais integrada e as coisas precisam andar mais rápido, né? Então, eu acho que a gente é adepto, né, de usar aí a valoração com um método totalmente transparente, baseado em dados quantitativos, que trazem essa facilidade de atualizar, de linkar com o valor financeiro diretamente, porque a gente entende que essa não é uma bala de prata, não existe, mas ela é uma forma de a gente acelerar essas questões que são super urgentes, né? A gente vê esses impactos de clima integrados à biodiversidade e tudo mais, e a gente vivendo esses impactos no dia a dia. Então, eu acho que sim, é crescente, a gente precisa, nesse grupo aqui, que é super relevante para essa agenda, ajudar a acelerar. Super obrigado pelo espaço, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Beleza, obrigado. Mais uma mensagem positiva aqui no final. Fico bem feliz de entender que a gente está, né, terminando essa conversa aqui com o clima para cima. Eu queria só inverter uma ordem aqui. Eu queria chamar a Luzia agora, né, ainda muito essa visão de evolução de próximos passos, porque a pergunta para a Patrícia vai ser numa outra esfera aqui. Lu, como é que você está enxergando, né? E aí, a partir da perspectiva de uma organização, né, multinacional, internacional, com atuação em várias geografias, como é que você enxerga, né, o crescimento da maturidade aqui no Brasil? Você já falou um pouco disso na tua fala inicial, né? Mas como é que você enxerga isso nos próximos anos? Como é que você vê que a gente pode esperar um comportamento do mercado, né? E aí, representando uma grande gestora aqui, né, com bastante influência no mercado nacional, como é que você enxerga que é o teu papel, né, junto com outras, né, atoras, com gestoras menores que serão subcontratadas, né, como que a turma de seguros entra no meio da conversa, como que a turma dos bancos entra no meio da conversa. Acho que seria legal te ouvir nesse contexto, por favor. Legal, Luiz. Bom, eu também não quero perder aqui o clima do otimismo, né? Também entendo que a gente evoluiu muito nos últimos anos, especialmente nos conceitos. Esse evento mesmo, sucesso total aqui, 300, 400 pessoas, assim, super importante. Eu acho que, né, a gente não tinha esse público, né, alguns anos atrás. Então, acho que isso já mostra muito essa grande evolução. Porém, né, e sempre tem um porém, a gente enfrenta mercados muito desafiadores, né? Não só aqui no Brasil, mas globalmente, um cenário muito mais difícil, muito mais complexo para falar sobre temas que são tão importantes como o clima, por exemplo, né? Eu vejo isso assim com muito mais pragmatismo. Eu acho que a gente tem um espaço muito grande para trazer esse assunto, né? Com a importância que ele merece, mas a gente compete com muitas outras coisas, né? Infelizmente é um pouco do cenário que eu vejo hoje e até mesmo aqui, né? Então, na própria Europa, né, a gente está acompanhando ali toda a evolução da regulação, né? E assim, uma coisa que veio muito forte nos últimos anos e que hoje a gente teve algumas mudanças, algumas adaptações, mas sem perder de vista, principalmente o risco climático. Isso, de fato, não está muito não sai dessa conta, mas competindo sim com outros temas. Então eu vejo uma evolução bacana, mas com um cenário bastante desafiador, principalmente pelo contexto nosso global, tá? Obrigado, Lu. Eu queria passar aqui para a última fala aqui da Patrícia. Patrícia, olhando as perguntas que a gente tinha aqui, né, no chat, acho que muitas delas acabaram, né, que fariam mais sentido na tua fala. Então, eu queria resumi-las ou agregá-las, né? Eu acho que diante desse cenário de positivismo, né, de que a gente está enxergando que essa agenda ela vai ganhar velocidade e relevância ao longo do tempo, né, a despeito de quaisquer adversidades, né? Eu gostei das lombadas, Fábio. Eu vou levar isso para a vida. Mas a despeito, né, de dificuldades que a gente possa chegar no seu caminho, no nosso caminho, né? Como é que você, assim, eu acho que o dinamismo foi a palavra-chave, né? Quando eu olho para as perguntas, todo mundo falou, mas por que fazer assim? Por que fazer assado? Por que não fazer todo dia? Por que não fazer toda hora? Por que fazer e tal? Como é que vocês lidam com esses pontos cegos, né? Que de repente você trouxe a questão de certificações florestais, surgiu no meio do caminho, então possivelmente talvez tenha sido um ponto cego de entrada. Vocês falaram, olha, isso é importante, tem que estar dentro da nossa conversa. E essa questão da atualização, do dinamismo,
né? Então, eu queria te pedir, assim, 2 minutos, porque a gente já ultrapassou todos os tempos limites de atrasos aqui em relação à nossa programação, e eu te coloco numa situação super difícil, mas pedir uma visão rápida sobre isso e como que vocês enxergam, né, os próximos passos dessa agenda dentro de uma companhia com o tamanho e com a relevância da Suzano para o, né, desenvolvimento da agenda. Perfeito, Luiz. A gente sempre fala aqui internamente na sustentabilidade, na Suzano, que sustentabilidade é o alvo móvel. Então, nós, né, enquanto uma empresa que tem esse impacto tão relevante nos aspectos de sustentabilidade, atuação global, é muito importante que a gente esteja sempre acompanhando as tendências, as perspectivas dos nossos stakeholders, fazer um processo, né, de materialidade, atualização da materialidade, demanda energia, demanda recurso, então não dá para a gente a todo ano estar revendo a nossa materialidade, mas quando a gente olha o filme e não a foto, a gente vê que os temas, eles são basicamente os mesmos, as ordens vão mudando, sempre tem temas novos chegando, né, e a gente não pretende mudar essa frequência de atualização, que a gente já entende que é uma frequência de atualização interessante. Cada 2, 3 anos, a gente atualizou no final de 2023, a gente não deve atualizar esse ano, a gente deve pensar nesse processo de atualização para o ano que vem, até considerando esse novo momento da companhia, né, esse passo aí de internacionalização, não que esse aspecto, né, da internacionalização já não fizesse parte desse olhar anterior, porque a empresa, ela já tem uma capilaridade muito grande, talvez agora a gente está mudando um pouquinho a abordagem, mas grande parte dos clientes que participaram desse nosso processo anterior, eles são clientes internacionais com atuação ali nos mercados aonde a gente vai passar a atuar como bens de consumo. Então, eu acho que é isso, assim, sustentabilidade é um alvo móvel, eu acho que esse alvo móvel ele está cada vez mais se atualizando de cada vez mais rápida, e é importante que a gente faça parte aí, a gente esteja presente nas discussões para que a gente não durma no ponto e que a gente consiga sempre trazer, né, para dentro de casa, para os nossos executivos, essas visões atualizadas para que a estratégia não só de sustentabilidade, mas a estratégia de negócio também esteja de acordo com essas expectativas. A estratégia de sustentabilidade, ela não é uma estratégia apartada, né, da estratégia da empresa, da estratégia de negócio. As duas estratégias, elas são únicas, uma faz parte da outra. Acho que é importante ressaltar isso, e é com isso que eu fecho aqui a minha fala, e agradeço o convite e a participação. Patrícia, muitíssimo obrigado. Eu queria reforçar aqui meu agradecimento pela generosidade, né, de contribuição de todos, né, todas as pessoas que se envolveram até então. Bom, lembrando que essa jornada COP30, ela é uma construção conjunta, uma construção coletiva, né, que está sendo conduzida a várias mãos. Então, eu reforço aqui meu agradecimento, né, então, a todo o time da Ambima que se envolveu nessa construção, todo o time CNSEG e FEBRABAN, né, que são as organizações proponentes desse caminho, né. Gostaria de destacar também a participação, né, da turma do PRI, da UNEP-FI, do GFANS, da B3, a MEC, a BVCAP e BID, né, também como apoiadores institucionais dessa jornada. Bom, ao longo dos próximos dias,